durante o lançamento da candidatura do Jânio Mendes, contou com a presença de algumas celebridades do meio político. O David, que é um deputado extremamente atuante, um representante dos grupos mais discriminados, segmento LGBT, também está sempre defendendo as religiões de matriz africana, os grupos discriminados, né, David? Agora fez uma mudança, o David era do PSOL, passou para o PDT e está aqui, prestigiando o lançamento da candidatura do Jânio Mendes e mandou um recado muito firme ali no seu discurso, dizendo que a opção talvez esteja aqui, nesse palanque. Fala um pouquinho sobre isso. Obviamente, eu primeiramente quero agradecer o espaço, estou muito feliz de estar aqui, ver o povo de Cabo Frio lotando o espaço aqui do lado de fora. Vocês vão ver depois com o vídeo que ela vai editar e vai mostrar para vocês. Lotado. A galera tá aclamando por um resgate da política trabalhista, porque nosso Estado não aguenta mais uma política como ela tem sido feita durante quase 20 anos. Desde que Brizola saiu do governo, a gente vê governador depois de governador sendo preso dentro do nosso Estado. Então a gente precisa ter um respiro, a gente precisa ter trabalhismo, a gente precisa ter educação. Então eu estou aqui com o Jânio, estou aqui com o Rodrigo Neves, porque eu sei que o PDT ele já tem a fórmula, ele já fez pelo Estado do Rio de Janeiro muita coisa. E eu sei que vai fazer agora, porque eu vou estar empenhado junto com o Rodrigo, com o Ciro e com o Jânio para modificar a realidade dos cariocas, das pessoas fluminenses, aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então, tá aqui não é pequena coisa, tá aqui é para escutar a população que está aqui, necessitando de representação no âmbito federal, no âmbito estadual e no governo do Estado. A gente precisa de uma presidência que represente a população. O único que tem um projeto de futuro é o Ciro Gomes. E a gente está aqui para poder apresentar com o Rodrigo Neves e com o Jânio esse projeto. Agora, David Miranda se elegeu primeiramente pelo PSOL, na verdade, assumiu o mandato como suplente com a saída do Jean Willis, que era o titular da cadeira, fez o mandato, já fez um autoexílio, nem assumiu nem um dia como deputado. Você pegou, algumas pessoas acharam até que seu mandato fosse ser morno em comparação com as defesas tão simbólicas e muitas vezes consideradas difíceis por parte da sociedade que é muito conservadora, mas você se revelou um deputado tão atuante quanto o Jean, que foi no seu outro mandato. Por que você faz a opção de sair do PSOL e ir para o PDT? Você tem alguma questão ligada à nominata? Ou você entende que o PDT está mais a centro do que a extrema esquerda, como alguns segmentos da sociedade acusam o PSOL? Na realidade, a minha movimentação de saída do PSOL para o PDT é puramente ideológica. Eu sou um fruto de trabalho de Daci, sabe? Você sabe o que é Brizola dentro do CIEP, no Rio de Janeiro, dentro da favela de Jacarezinho? Eu sou um fruto disso. Eu sou o fruto da política que ele fez pra gente. Então, nada mais, nada menos do que eu me alinhar ideologicamente nesse momento tão crítico na política brasileira, aonde algumas pessoas preferem escolher time de futebol do que escolher programa político econômico para nossos mais necessitados no nosso país. Então, eu tô dentro do grupo onde eu escolho um programa político, eu construo um programa político com as pessoas que necessitam, que estão passando fome. É esse lado que eu tô. Não é sobre partido, não é sobre ideologia, é sobre representar os meus dentro da esquema política brasileira hoje em dia que a gente tem. E não é fácil. Então, assim, se você está dentro de um partido que te dá, coloca limitações, vamos ser muito franco, como o pessoal conseguiu colocar limitações para mim quando eu botei o processo de impeachment lá no Congresso Nacional e o presidente falou que eu era uma tábua tamarão, é muito difícil você ter diálogo com as pessoas nisso. O PDT, ele me mostra que ele tem uma história revolucionária com Brizola, com Daci, e é essa história que eu quero resgatar. Então, o Ciro tem um projeto nacional para poder
desenvolver a sociedade de uma forma igualitária. E esse projeto é o projeto que eu estou construindo com ele e com o Rodrigo Neves aqui no estado do Rio de Janeiro. Nada mais do que isso. David, a gente acompanhou ontem uma situação que os analistas políticos puxaram o alerta vermelho, sendo que tem uma movimentação absurda, que foi a escolha do Daniel Silveira para vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça dentro do Congresso da Câmara Federal. Qual que é a avaliação que você faz disso? Eu queria que você explicasse qual é o risco disso para as pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo. Daniel Silveira, aquele deputado que o Bolsonaro acabou de dar uma graça, um indulto para ele, né, abonando todos os crimes que o STF acabou de condenar. Qual que é o risco que a gente está sofrendo no cenário para quem não está conseguindo compreender e está transformando isso num grande oba-oba, achando que isso é uma disputa de time de futebol, como você mesmo disse? O problema muito grande da política hoje, né, nacionalmente, é que você só consegue acompanhar a política em matéria de jornais ou na televisão. A maior densidade do que acontece na política não é acompanhada pela maioria do povo brasileiro. Eu gostaria que isso transformasse em uma outra realidade. O Daniel Silveira é um sintoma do bolsonarismo que a gente vê, né? Um ataque ao STF, um ataque às instituições. Isso é um sintoma já que o Bolsonaro já tinha sinalizado antes da campanha de 2018 que ele faria. Então, o Daniel Silveira nada é mais do que um capacho do Bolsonaro. Agora, a decisão do STF é um outro diálogo que a gente tem que ter. Eu acho que a prerrogativa deveria ser do Congresso Nacional para a cassação dele, mas como as ameaças que ele fez ao STF foram diretamente a pessoas e ministros do STF, é uma situação muito mais complicada. A gente não tem jurisprudência para isso. Então, nisso eu deixo vocês com a sabedoria de cada um pode pensar o que o STF fez. Mas o Daniel Silveira voltar e estar no Congresso Nacional, na CCJ, que é uma das comissões mais importantes da Casa, como vice-presidente, isso é um tapa na cara de todos os brasileiros e brasileiras. Isso é um tapa na cara da democracia. Porque se uma pessoa, você pode não concordar com ela é contra a democracia, você dá o direito para essa pessoa se expressar o que ela quiser. Mas se essa pessoa é contra o sistema democrático de direito que a gente conquistou com muitas mortes, na ditadura militar que a gente teve no Brasil, que o povo bolsonarista continua falando que não existiu. Todos aqueles sangues que desceram ali e conseguiram botar a gente hoje num patamar de democracia mundial, você não aceita uma situação dessa. É inaceitável o Daniel Silveira estar na CCJ, lá no Congresso Nacional. Como é que ficou o clima em Brasília depois disso? Você sentiu a pressão aumentar? Fala assim que até existe um golpe brando acontecendo e a população brasileira não está entendendo e parte dela, inclusive, apoia. Você tem esse sentimento? Não tenho não. Eu acho que a ministra, acho que Weber, Rosa, ela deu 10 dias para o presidente se posicionar sobre a situação. Eu acho que é um indicativo do STF que eles vão estar operando sobre essa situação. Não estão correndo com a situação exatamente do Daniel. Ele tirou a tornozeleira, ele já não está utilizando. Ele não obedece nada, né? Não está obedecendo. Mas o que é mais importante nesse período é prestar atenção qual é a política e as mídias do Brasil, como é que está dando a atenção nesse estado que a gente está vivendo agora. Obviamente, a gente precisa prestar atenção no que o STF vai fazer, mas também a gente precisa saber que o Senado e o Congresso Nacional vai estar se posicionando nisso. Afinal de contas, somos os três poderes, né? A gente não pode deixar só para um decidir o futuro da nação e principalmente numa questão tão cara ao povo brasileiro como o indulto, que nunca foi dado dessa forma, utilizado para amigos políticos. Então precisamos prestar atenção para também não quebrar o rito, mas também para entender o que está acontecendo politicamente no nosso país. Para finalizar nosso bate-papo por aqui, David,
queria saber o seguinte, o que você pensa para envolver a população da região dos lagos, para cativar o voto, você que está chegando por aqui agora, o que você tem para ser suficientemente convincente para que o eleitor aposte no seu nome para deputado federal? A realidade é, eu sou um servidor público. Eu acho que o pessoal da região dos lagos que já votou em mim na última eleição, que já votou antes, que acredita no nosso trabalho... Teve bastante voto por aqui? A gente teve uma quantidade de votos considerante para a primeira vez correndo para deputado federal. Mas o mais importante disso é entender que essas pessoas se sintam representadas pelo nosso mandato. Porque não vale a pena para mim estar na política e não estar representando as pessoas. Se as pessoas não se sentem representadas por mim, o que eu estou fazendo lá? Eu vou fazer outra coisa, vou jogar videogame, vou fazer qualquer outro tipo de coisa na minha vida que eu tenho habilidade para isso. A política, para mim, não é uma carreira. Eu estou aqui porque eu acredito no Rodrigo Neves. Eu estou aqui porque eu acredito no Ciro Gomes. Eu estou aqui porque eu acredito que eu posso ajudar a modificar a situação que acontece no país e no nosso estado. Então, pessoal da região dos lagos, eu falo para vocês, se vocês querem modificar o que está acontecendo agora, sejam muito críticos na forma que vocês vão votar. Olhem cada coisa que cada candidato vai apresentar para vocês e depois decidam. Não vote nulo, não vote em branco. Vote em um candidato que vocês escolherem e depois cobrem esse candidato que vocês escolheram quando ele estiver lá. Porque esse é o representante do povo e ele te representa. E se eu for o candidato de vocês, eu vou estar representando vocês e vou estar escutando vocês. Tá certo, David. Obrigada por esse bate-papo com a gente aqui. Obrigado. Olha ali, ó. Filhote dele, ó. Tá muito grande, cara. Tá muito grande.